Bem, pessoal, o nosso assunto de hoje é a empresa digital, os negócios eletrônicos. Na primeira parte desse estudo, nós vamos tentar entender como é que funciona, né? Tem aqui nesse esquema a parte 1 e a parte 2. Ou seja, a empresa eletrônica, então as fábricas, os escritórios e grupos de trabalho remotos, os parceiros de negócio. E na parte 2 nós temos o comércio eletrônico, né? Os clientes e os fornecedores. No meio está a empresa digital, que a gente chama de empresa digital emergente. Então, na parte 1 nós temos a produção just in time nas fábricas, né? E a reposição contínua do estoque. Além disso, é necessário um perfeito planejamento de produção. Porque a fábrica é que dá suporte à empresa para ela fazer as suas vendas no modelo digital. Temos também os escritórios e grupos de trabalho remotos, né? Com a comunicação de planos e políticas, colaboração em grupo, a gente pode chamar isso de crowdsourcing, e comunicação eletrônica e programação. E temos também os nossos parceiros de negócio, né? Os parceiros de negócio que ligam a empresa digital com as fábricas e com os escritórios, eles fazem um projeto conjunto e terceirizam muitas coisas, por exemplo, a logística. No lado do comércio eletrônico, nós temos a questão do cliente. Então, o comércio eletrônico ele tem como foco o cliente online, né? O marketing online, vendas online, produtos sob encomenda, um sistema de atendimento ao cliente online e um processo todo automatizado da força de vendas. Temos também uma comunicação com os fornecedores, que fazem o meio de campo, a logística, né? Então se busca fazer uma pesquisa no mercado sobre fornecedores e o gerenciamento da cadeia de suprimento, né? Supply Chain Management. Então, quais são as características de uma empresa que tem esse modelo? Claro que a estrutura dela tem poucos níveis hierárquicos, tem pouca gente trabalhando, ela funciona mais com sistemas eletrônicos. Então, por causa disso, há um alto nível de delegação de tarefas e de confiança entre subordinados e gerentes. O grupo é muito pequeno. A infraestrutura é composta por redes e computadores conectados interna e externamente à internet. Há também um uso de sistemas de informação integrados, onde tudo se comunica. Vejam aquele esquema anterior. E o gerenciamento da tecnologia da informação é muito forte, capacitado e totalmente aplicado aos negócios. É algo desenvolvido para esse tipo de negócio. E há também uma formação de forças-tarefa temporárias, né, para atender algumas demandas bem específicas no mercado. Eu trago agora para vocês um mapa conceitual, né, para dar uma ideia de como funciona tudo isso, né? Do lado esquerdo nós temos ali a ERP, que é Enterprise Resource Planning, o planejamento de todos os recursos da organização. O sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, SCM. Temos o CRM, que é o relacionamento com o cliente. Também a questão do trabalho colaborativo, né? As pessoas podem trabalhar à distância, via internet. E aí nós temos sistemas de informação interfuncionais e funcionais. Os funcionais são aqueles correlacionados com as áreas funcionais da empresa, marketing, RH, manufatura, finanças, contabilidade e assim sucessivamente. Então essa é a parte da empresa eletrônica, né? Por um lado, sistemas interfuncionais, né? Com aqueles sistemas de ERP, CRM, SCM. Por outro lado, né, os sistemas funcionais. Do outro lado, no comércio eletrônico, nós temos uma definição de escopo, né, de que área vamos atender, que tipo de cliente, que tipo de mercado, né, o mercado-alvo, as modalidades, que depois nós vamos ver aqui, os processos básicos, também estratégias e maturidade do comércio eletrônico, integração real e virtual do comércio eletrônico, e aí temos os tipos, né, B2B, B2C, C2C, B2G e EGOV. Nós vamos ver cada um desses individualmente mais adiante. A partir de agora, então, vamos tentar definir o que é uma empresa digital, né? A literatura conceitua de várias formas. Então, uma das maneiras uma empresa digital é aquela que utiliza tecnologias digitais nas funções estratégicas do negócio corporativo. Ou seja, as funções do negócio são via tecnologia digital. Ou uma empresa digital não é aquela que tem somente um site na internet. Não é só que tem um software ou conectividade de redes, mas aquela que utiliza essas tecnologias todas
para complementar novas ofertas de valores para os clientes. Então, cria algo novo, novos métodos, métodos digitais, para que dessa forma se obtenha outros lucros. E utiliza esse diferencial estratégico no mercado de atuação. Então, é isto que faz a diferença. Vejo que nós encontramos empresas que têm portas abertas, presenciais, fazendo negócios digitais na internet. Um aspecto bastante interessante, importante para se considerar na transição de uma empresa que a gente chama de convencional para uma empresa digital é a mudança das atividades da empresa, né, dos seus processos, tudo registrado em papel, para processos digitais, geralmente são online. O objetivo não é necessariamente que tudo seja digital, mas oferecer soluções corretas para clientes corretos, certos, na hora certa. Então, o usuário, o cliente, ele espera resolver os seus problemas online rapidamente, a qualquer momento, em qualquer dia da semana. A fórmula ideal de automação se modifica com o transcorrer de algum tempo e com o perfil da empresa e dos seus clientes. E essas mudanças devem ser focadas única e exclusivamente nos clientes e nos negócios corporativos. Vamos ver agora os 4 princípios básicos de uma empresa digital. Número 1, definir o objetivo para o negócio corporativo. Então, como dizia o velho Peter Drucker, what's your business? Qual é o nosso negócio? Número 2, identificar a tecnologia utilizada pela concorrência. É importante não ficar atrás da concorrência na questão tecnológica. Número 3, aplicar tecnologia no objetivo proposto pela organização com o apoio da alta administração. Ou seja, essa transformação deve vir de cima para baixo, do estratégico para o operacional. E utilizar a tecnologia fazendo a diferença no mercado. Então a tecnologia tem que ser um facilitador, ela tem que mudar o perfil da empresa de tal maneira que os negócios fiquem agilizados e dar uma certa segurança para as pessoas que são os clientes, os usuários desses sistemas. Então o que oferece de diferencial, o que oportuniza uma empresa digital, né? A automação das rotinas físicas e intelectuais, dessa forma liberando as pessoas para outras atividades mais essenciais. Espera-se aumento na produtividade, aumento na variedade e na qualidade dos produtos, pelo vínculo com fornecedores, o trabalho na cadeia de suprimentos e o just-in-time com fábricas, o auxílio na solução de problemas com usuários, clientes e fornecedores, o aperfeiçoamento ao atendimento aos clientes através de CRM, por exemplo. Mas, afinal de contas, uma empresa como essa, uma empresa digital, gera lucro para os seus proprietários? Segundo a revista Information Week Brasil, executivos de empresas de diversos portes e com área de atuação de diversos segmentos do mercado confirmam que a tecnologia gera um aumento de produtividade e um aumento de faturamento nos processos corporativos. Ou seja, não há nenhuma dúvida hoje de que as empresas digitais, que as empresas online, geram bastante lucro para os investidores. Mas a pergunta que se faz geralmente sobre se gera lucro ou não gera lucro é o tempo de retorno ao investimento, né? Porque os investimentos em tecnologia num negócio como esse são pesados, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais, né? E essa mesma revista Information Week Brasil fez estudos que constataram que praticamente a maioria destas empresas estimam, quando iniciam suas atividades, ter um retorno de, no máximo, um prazo de 6 meses, a partir da implantação desses sistemas online na operação dos negócios. Então, é um tempo de retorno muito rápido para um montante de capital investido tão grande. Tecnicamente, isso é muito viável. Consultando a literatura existente sobre essa questão, encontramos 4 razões para investir em informatização e em computação. Inicialmente, né, número 1, as grandes empresas passam a aplicar maiores recursos na obtenção de informações. Então, hoje se investe muito tentando obter informações. E se considera que o sucesso ou fracasso de uma empresa está relacionado, inicialmente, a investimentos em tecnologia da informação, posteriormente a investimentos em automação. Então vejo que são 2 fatores, dos 4 que a literatura cita, bastante importantes para se investir nisso. O terceiro fator
terceira razão para se investir em computação nas organizações é que para as grandes empresas a competitividade está no fluxo da informação que ela domina, né? É um processo hoje considerado como estratégico, ou seja, é algo importantíssimo para a sobrevivência da empresa no longo prazo. Por último, o quarto, a empresa moderna é aquela que tem a TI associada à infraestrutura dos meios de comunicação, ou seja, os processos de comunicação estão conectados com a tecnologia da informação. Esta empresa ultrapassa seus muros físicos. Claro, a internet abrange o planeta totalmente hoje. Não é mais necessário se fazer. Como nós vimos no início, naquele mapa conceitual em que eu apresentei a empresa digital, o comércio eletrônico, agora nós vamos passar a estudar as modalidades dessas empresas, os tipos de negócio eletrônico que são realizados atualmente online. Há várias modalidades, eles têm uma sigla com letras e números que estão em inglês. Então, na próxima lâmina vamos começar a analisá-los, ok? Inicialmente vamos tratar de entender o que se chama de e-commerce, né? O E é de eletrônico. Então é o comércio eletrônico, é uma forma online de compra e venda. Então sempre que se falar em comércio eletrônico é essa sigla em inglês e-commerce. Ou seja, pela internet nós podemos comprar os mais diversos produtos e serviços disponíveis na grande rede, na web, por meio de lojas virtuais. É possível fazer pesquisas, escolhas, né? Coisas bem características, modelos, tamanho, cor, periodicidade e forma de pagamento. Depois se recebe, dentro de um prazo determinado, o produto ou um serviço diretamente na nossa casa. Então essa é a modalidade que nós chamamos de e-commerce. Nas lâminas seguintes nós vamos ver que tipos de e-commerce são possíveis de se fazer hoje. Há algumas vantagens, obviamente, para se fazer comércio eletrônico, né? Para as lojas virtuais, é que elas não necessitam de espaço físico e os custos com isso diminuem bastante. Também a quantidade de pessoas que trabalham nesse tipo de empresa é muito reduzido. Além disso, é possível fazer compras na internet via e-commerce nas 24 horas do dia, né? E essas empresas oferecem serviços personalizados de acordo com o perfil do consumidor. Elas também podem existir como serviço complementar de uma rede de lojas ou serviços já existentes, como eu já falei antes, né? Ou somente na internet, as empresas chamadas .com. Interessante perceber que hoje, através de mecanismos de busca como o Google, por exemplo, quando um usuário, um cliente, está fazendo uma pesquisa online, isso é detectado e comunicado aos parceiros de negócio da Google, né? Por exemplo, se a pessoa está querendo comprar um tênis, as empresas que produzem essa mercadoria começam a fazer oferta específica desse produto para aquele cliente, bem direcionado. Isso é um grande diferencial dessa modalidade de negócio. Então, nesse tipo de negócio, o que acontece? Enquanto os clientes, os consumidores, vão aos poucos se sentindo mais seguros nessa modalidade de compra, as empresas vão investindo mais em segurança, vão ampliando a oferta e a qualidade de produtos e de serviços. Então, isso gera uma evolução muito rápida e muito grande e cria novos hábitos de consumo que vão aos poucos fazendo parte da vida de milhares, talvez até de milhões de pessoas. Eu tenho certeza que vocês mesmos já compraram vários produtos pela internet e não se sentem em risco executando esse tipo de operação online. Vamos falar agora sobre um tipo de comércio digital ou eletrônico chamado S-commerce. S vem de social, das redes sociais, né? Social commerce é o já conhecido e-commerce, é o comércio eletrônico, acrescido da interação e da recomendação de membros de sua rede de relacionamentos, lá nas redes sociais, no Facebook, Orkut, Twitter, etc. Na verdade, esse conceito de dar referência sobre um produto sempre existiu no comércio tradicional e mesmo no comércio online, no e-commerce, quando as lojas virtuais inseriam mensagens testemunhais de outros consumidores desse ou daquele produto. Então é uma prática bastante antiga, não é uma novidade no comércio, na indústria, mas que se fortaleceu muito com o Facebook na atualidade. O objetivo de se trabalhar desta forma, com o comércio nas redes sociais, é de dar credibilidade ao produto ou ao vendedor, à loja em si.
Entretanto, graças com as conexões, interações que hoje são ofertadas pelas redes sociais, o social commerce pode então emergir e exercer a sua vocação. A principal vantagem desse tipo de negócio é que já é sabida a influência da recomendação nos impulsos de compra. Então, quando as pessoas da sua rede, próximas de você, indicam um produto, fazem um testemunho de que esse produto ou aquele serviço tem qualidade, isso tem uma influência enorme na decisão de compra de todos os consumidores. Uma derivação do S-commerce, do social commerce, é o F-commerce. F de Facebook, surge com a proposta de compras realizadas pelo Facebook. O termo Face Shop se torna mais comum a cada dia. Provavelmente vocês já o conhecem. Ainda não se tem uma grande popularização disso, mas as grandes marcas estão com suas bandeiras fincadas no comércio social, principalmente no Facebook. O lançamento do aplicativo BigCommerce para o Facebook facilita a entrada da sua loja na rede. Então vejam como isso facilitou os negócios via internet, né? Isso associado ao Google tem um poder de penetração incalculável, jamais isso havia acontecido anteriormente. Outra variação do social commerce e do F-commerce é o M-commerce. M de mobile, de comércio móvel, né? Dispositivos móveis. E ele já tem se destacado há algum tempo em grande parte da Europa e da Ásia, mas há pouco tempo começou a ganhar terreno nos Estados Unidos, no Canadá, com o Brasil liderando o uso na América Latina. Então nós somos pioneiros aqui e estamos muito avançados. Com o aparecimento das redes 3G e 4G nos smartphones e outros dispositivos portáteis, como tablets e outros, de tecnologia bastante moderna e avançada, é cada vez mais popular o uso, né, de dispositivos móveis para compras na web. Então provavelmente algum de vocês já fez isso num dispositivo móvel. Então saibam que isso se chama M-commerce. Com a possibilidade então de se realizar negócios via dispositivos móveis, há milhares de pessoas que utilizam seus telefones com essas conexões de internet, estão aprendendo a fazer todas as suas atividades usando o telefone celular via smartphone. E o número de pessoas está substituindo as tradicionais compras online pela alternativa móvel, né, que vem aumentando a todo momento. É possível que se chegue a um ponto no qual quase todas as transações sejam concluídas a partir de dispositivos móveis. Vejam que hoje já é possível pagar com cartão de crédito via dispositivo móvel, se pode fazer compra de passagem aérea, check-in, enfim, uma infinidade de coisas que muito em breve provavelmente substituirá todas as outras formas de negociação que nós conhecíamos até então. Agora nós vamos ver especificamente alguns tipos de comércio eletrônico, iniciando pelo modelo B2B. O que é o modelo B2B? Essa sigla está em inglês, né? E esse comércio eletrônico pode ser entendido como a transação comercial de bens e serviços entre empresas, B de business, por meios eletrônicos, né? Substituindo os normais processos físicos. Então, é empresa com empresa via dispositivos móveis ou via internet. Business to business, B2B. Muitas vezes os sistemas implantados permitem não só a transação, mas também integram soluções de distribuição, de logística, de gestão de estoques, etc. Isso vocês podem observar naquele primeiro estudo de caso que eu deixei para vocês como material de estudo, o caso da UPS, né? A integração que ela fez com outras empresas para poder fazer o processo de logística todo que ela tem responsabilidade de fazer. Para se ter uma ideia do que significa isso, né, eu trouxe essas informações, esses dados aqui para vocês. O comércio eletrônico, ou seja, entre empresas, tem registrado um excelente desempenho no Brasil. Isso talvez vocês já tenham percebido. Segundo uma projeção de uma empresa chamada eConsulting, isso representa um crescimento de 9% sobre o montante de 1,5 trilhões alcançados no ano anterior. Já o varejo online no Brasil deve movimentar cerca de 63,9 bilhões em 2015, né? Ou seja, no ano passado. O volume registra um crescimento de 20,34% em relação a 2014. Segundo um estudo, um dos fatores que impulsionou esses números de comércio eletrônico no Brasil
foi a consolidação das operações de grandes varejistas, grandes lojas, né? Várias marcas conhecidas no mercado de loja presencial se instalando como empresa.com. No contexto da economia brasileira, que a taxa de crescimento, né, está em torno de 1% nos últimos 2 anos, isso foi um resultado extremamente positivo. Agora eu vou trazer exemplos, né, dessas transações só para vocês se recordarem como isso funciona. Por exemplo, a empresa compra produtos de outras empresas ou vende regularmente para elas utilizando a internet ou a extranet, sua rede privada expandida. Então, extranet é quando a intranet da empresa, né, dá acesso a alguns parceiros comerciais. A empresa realiza a licitação para a escolha de sua fornecedora de suprimentos ou participa como uma candidata a fornecedora de suprimentos. Então, são os leilões online, né? Outro caso, a empresa realiza leilão para escolher a fornecedora de matéria-prima nas condições solicitadas, com menor preço, ou participa de leilão como candidata a fornecedora. Nesse método chamado de leilão reverso, os lances vão sendo dados pelos participantes cadastrados até que se chegue ao menor valor final possível. E outro caso é pequenas empresas compradoras, gerenciadas por um terceiro, unem-se para realizar compra conjunta em maior escala de matéria-prima, então obtendo dessa maneira uma economia de escala muito grande. Isso vocês podem ver no mercado, são as redes como a H-Pharma, a Redmac, dentre outras. Interessante salientar que essas redes, como a Redmac, por exemplo, foi criada por trabalhos de pós-graduação em uma universidade gaúcha. Um outro modelo de comércio eletrônico que se pode definir é o B2C, Business to Consumer, ou Customer. Né? Empresas vendendo para o consumidor. Define-se por sistemas de comércio eletrônico que possibilitam relações comerciais entre uma empresa e o consumidor final. Isso vocês já estão acostumados a fazer na internet. Estas soluções permitem às empresas uma maior dinâmica, sem dúvida nenhuma, porque conseguem comercializar os produtos e serviços de uma forma mais direta, reduzindo custos, pelo fato de, normalmente, em muitos casos, lidarem diretamente com os clientes, sem que para tal tenham que depender de um canal de distribuição e comercialização. Então isso é feito, como nós vimos lá no começo, lá no início, né, na definição de empresa digital, através de parcerias, né, entre os que fabricam, os que entregam e os que vendem. Então é uma forma muito promissora de vender produtos e serviços via eletrônica. Nesse panorama temos também o comércio eletrônico C2C, Consumer to Consumer, clientes para cliente, consumidor para consumidor. É um tipo de transação entre consumidores e está associado a uma transação direta com provavelmente uma ajuda ou uma intermediação de alguma empresa. Como exemplo, podemos usar, né, a questão dos leilões online, como o eBay, Mercado Livre e outros. Esses leilões online funcionam da seguinte forma: o comprador, o consumidor, coloca o seu produto para venda com um valor mínimo e outras pessoas interessadas, consumidores, dão ofertas maiores para aquele produto. Então, quem fizer o maior lance leva o produto e fecha o negócio diretamente entre consumidores, né? Acredito que provavelmente alguns de vocês já fizeram transações desse modelo C2C. A realidade é que isso, né, caiu no gosto do brasileiro, como já acontece em todos os países do mundo praticamente, né? Vejam os números apresentados pelo Mercado Livre, são dados de 2012, mas mensalmente cerca de 1 milhão de transações concretizadas na plataforma do Mercado Livre. Uma receita líquida desse grupo em 13 países onde ele atua, 373 milhões de dólares, realizadas por mais de 80 milhões de usuários cadastrados, né? Por que cresce tanto, né, o comércio C2C? Primeiro, a possibilidade de renda extra para quem vende, né? Então, o cara está em casa, tem um produto, alguma coisa, ou assume alguma mercadoria para passar adiante e vende lá sem custo nenhum. Depois, ofertas a preços baixos para quem compra, é muito mais em conta o preço, que são fatores que são muito estimulantes num país como o nosso, por exemplo, com uma taxa atual de desemprego de quase 12 milhões de pessoas. Então, é bastante atrativo.
Agora vamos abordar o comércio eletrônico B2G, que é empresas e governo, né? Business to Government. É definida como comércio entre empresas e o setor público. Então, é o uso da internet para concursos públicos, processos de licenciamento, relacionados com a administração pública e outras operações. Políticas de compra pela internet para a área pública aumentam a transparência do processo de aquisição e reduz o risco de falcatruas, irregularidades, né? Mas o tamanho da B2G é insignificante nos negócios eletrônicos ainda, né? O governo ainda tem algumas restrições para fazer esse tipo de operação via internet. Há, no entanto, outras atividades que a gente não pode chamar isso de comércio eletrônico, mas a gente chama de governo eletrônico, né? Que é o e-gov. Não confundo com aquele medicamento para enjoo, né? É e-gov, de eletrônico, né? O termo se refere a medidas que vão desde mudança na forma do registro das informações até algumas soluções bem características específicas, no caso do Portal das Crianças Desaparecidas, né, que é uma rede idealizada pelo Ministério da Justiça, que é a Rede ESAP, Rede Nacional de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidas. Né? Foi um produto desenvolvido para agilizar a busca e a localização de crianças que desaparecem, que no país o número é muito alto. Nesta modalidade de governo eletrônico, de e-gov, né, é necessário uma série de arquiteturas eletrônicas. Então, ao construir essa infraestrutura toda, com software gerenciando, o governo é capaz de oferecer acesso livre a serviços públicos pela internet, por telefone celular, por aparelhos sem fios e por centros tecnológicos. O exemplo é o Poupa-Tempo e o Saque Gestão, tá? As duas soluções envolvidas na plataforma Microsoft. Então, até uma parceria público-privada para desenvolver produtos para dar acesso mais fácil ao cidadão aos serviços do governo. Então, finalmente, o objetivo do comércio eletrônico chamado e-gov, o governo eletrônico, é articular todas as formas de comunicação do governo com seus cidadãos, né? Nas esferas estaduais, municipais e federais. Ou entre os poderes também, fazer uma articulação entre os poderes, por exemplo, legislativo e judiciário, né? Também articular com outros países, outros governos, com empresas e até com as atividades do terceiro setor, com a economia informal. É uma forma que se encontrou, né, de popularizar os serviços do governo e familiarizar o cidadão mais facilmente, né, com tudo que o governo oferece atualmente. Dentro desta modalidade de atividade via internet, de governo eletrônico, há alguns modelos bem específicos. Por exemplo, o G2G, que é governo entre governo, corresponde à comunicação interna do governo com as outras esferas de poder, executivo, legislativo, judiciário, governo municipal e estadual. Há o G2C, Government to Citizen. Então, citizen é cidadão, corresponde à comunicação do governo com os cidadãos. São ações de prestação de serviço por meios eletrônicos e também de inclusão digital. E o G2B, Government to Business, corresponde à comunicação do governo com as empresas. Então, as transações efetuadas entre o governo estadual, municipal e federal com as empresas que prestam serviço ou vendem produtos nessas esferas. Para dar um exemplo e deixar um pouco mais claro a finalidade e a vantagem de ter e-gov, né, há um projeto chamado GOIA, Acesso e Inovação em Governo Eletrônico, mantido pela Comunidade Europeia, com parceiros no mundo inteiro. Um deles é o governo do estado de São Paulo. O objetivo desse projeto no Brasil foi, quando foi criado, desenvolver um serviço de BO, de boletim de ocorrência, né, que se faz nas delegacias da Polícia Civil, e de solicitação de segunda via da identidade pela internet no portal do governo do estado. Então, em São Paulo, isso já é um serviço ofertado há bastante tempo. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, isso também existe. Se pode registrar o boletim de ocorrência via internet e, posteriormente, esse boletim é validado por um agente da Polícia Civil. Oi, pessoal. Nessa lâmina, apresento para vocês uma definição de SCM, Supply Chain Management. Isso é uma integração de processos
de negócio, que a gente chama negócio-chave, né? Desde o consumidor final até os fornecedores originais que disponibilizam produtos ou serviços e informações que agregam valor aos clientes e outros participantes da cadeia. Quer dizer, isto é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. É um mecanismo que vai do fabricante ao consumidor final, ida e volta, constantemente, ok?